Salve, salve pessoal, a Clark de novo. Não tem jeito, o homem trabalha demais, não tem jeito. Chegou aí a nossa quarta-feira, dia de falar de competitivo, de olho no competitivo aí pra vocês. Então vamos lançar aí todos os campeonatos que a gente teve aí no último final de semana e atualizar aí um pouco do meta, né? Quais comps foram as vencedoras aí, as comps mais utilizadas. Então vamos lá, vamos ao vídeo. Então, começando aqui na sexta-feira, né? Sexta-feira, 2h30 da tarde aí. A gente teve o antigo Madara, né? Antigo campeonato do Madara, que agora é Demonite, né? Demonite Regular Tournament. Então, se tornou aí o torneio das sextas-feiras, né? Então a gente tivemos participação de brasileiros, né? Infelizmente, essa semana os brasileiros aí não foram muito bem, né? Digo acabou ficando 0-1, posição de Rainbow Menagerie, Drunk Pala e Menagerie Priest. Nosso amigo Zerepão foi de Menagerie DK, Menagerie Paladino e Menagerie Priest. Também ficou 1/1. E eu que vos falo também fiquei 1/1. Porém, tinha ido com BBB Starship, Imbui Druid e Protoss Mage. Lembrando, né? Servidor europeu, a gente não tem muita coleção aí. Acho que o Zerefão, tenho certeza, né? O Digo talvez tenha um pouco mais de coleção aí, mas a gente sabe que manter conta em outros servidores a gente acaba fazendo alguns poucos decks, né? Então faz o que dá e joga com o que dá. Então fomos à guerra com as armas que tínhamos. E aí o vencedor foi o Ikachu, que ele foi de Starship DK, foi de Spell Damage Druida e foi de Starship Warlock. Então conseguiu desempenhar bem, fez 7/0 ali e foi o grande campeão, né? Lembrando que os 4 primeiros ganham pelo menos um código de Firestone, né? Além do dinheiro para qual melhor a colocação você ficar. Então o coreano aqui foi de Starship DK, Nebula Shaman e Hydratation Warrior, ficou em segundo. Esse aqui eu vou pular porque quem sabe sabe. E o quarto lugar ficou com Hand Buff DK, o Pen Demon Hunter, que agora virou o do porco, né? E o Drunk Paladino aí no quarto lugar. Tivemos também participação do Norris aí. Norris foi de Drunk Pala, Nebula Shaman e Starship DK, né? Teve uma participação ali, ficou próximo dos prêmios, mas acabou não ganhando nada. E segundo torneio que a gente teve aí na sexta-feira, né? Com muito orgulho de dizer, né? Primeira edição aí da Acclaim Cup, a gente conseguiu aí tá fazendo, né? E a gente teve um desempenho muito bom dos brasileiros ali no quando chegou no top 8, a gente tinha 6 brasileiros e acabou que o brasileiro não conseguiu ganhar. Ficou dois gringos, 6 brasileiros. Os gringos, um gringo conseguiu eliminar um brasileiro ali no top 8, né? Depois, os gringos se enfrentaram, então ficou apenas um gringo. E aí, a gente achou que ia ter uma final brasileira, mas o gringo desbravou, né? O Slasher aí é um americano. E ele jogou impressionantes 12 séries. 12 séries ele jogou. Ele acabou jogando. Então, se for ver aqui, ó, ele acabou enfrentando os brasileiros, né? Ele venceu a primeira, ele perdeu pro Jake. Curioso caso aí que ele enfrentou o Jake na final ainda. Então, o torneio foi feito com Double Elimination, porque eu acho que é o modo mais justo ali, né? Então, falando um pouco do torneio, acabou que demorou, né? Teve as 7h30 ali de torneio. Porém, o que mais demorou foi porque a gente não tinha percebido que tinha gente que tinha dropado e não avisou, né? Então, serviu de lição aí pra gente, né? De verificar isso e colocar também nas regras ali. Então, se o pessoal for dropando e pra ir avisando. E aí a gente acabou ficando com um lado da bracket ali, ela acabou travando, né? Mas, tirando esse pequeno problema aí, acho que
pros torneios que são single elimination ali, que demora 5 horas e pouco, pelo número de player, né? Você fazer um double elimination ali que levou 7 horas, levando em conta que tivemos 2 finais. Então, eu acho que foi um bom tempo ali. Em virtude de agenda também, eu tive que colocar o torneio na sexta-feira, né? O ideal seria colocar no final de semana ali para ter mais tempo de jogar, mas enfim. E aí o nosso campeão, ele jogou de PEN, né? PEN DH, Drunk Pala e Imbui Druid, né? E ele fez essa run do milagre aqui, né? Então, ele acabou ali indo pra loser, né? No terceiro round e acabou jogando todas essas séries, né? Foi o jogador que mais jogou. E aí, lembrando, né? No sistema de Double Elimination, você sempre vai ver o campeão pelo que perdeu menos, né? Então, para todos serem eliminados, tem que perder 2 vezes. E aí é o método, né, de eliminação que temos ali. E aí, ele não fez a final contra o Eda Rhinohorn, né? Eda Rhinohorn também foi para loser mais cedo. Ele fez a final contra o Jake, né? O Jake não tinha perdido, tava 6/0 e ele acabou perdendo ali na final, né? 2 séries na final ele acabou perdendo, mas a lineup dele, né, foi Starship DK, o meu Warlock e Hydratation Warrior, né? Então foi com a lineup mais controle, mas infelizmente ele não conseguiu vencer o americano ali na final. A gente teve outros brasileiros, né? Teve o Julian, famoso Vacilos de Palha aí, foi de Starship Demon Hunter, Rainbow Menagerie DK e Imbui Druid. Tivemos também o Matheus Elite, né, que ali, em virtude do horário, ele acabou dropando, né, então a semifinal ali que tinha era para ser ele contra o americano, mas acabou que não houve esse jogo, né, e ele ficou 5/2 ali. O Boring também foi outro representante brasileiro aí, foi de Rainbow DK, o Rainbow Menagerie DK, o Imbui Paladino, o Imbui Priest, né? Ficou 4/2. O Lost tá aqui como chinês, não sei porquê. Mas também Brazuca foi de. Foi de DH Pen também, Hydratation Druid e Drunk Pala. E a gente teve o chileno Nicolaco aí. E aí, a galera veio com Starship, né? Starship foi o deck ali mais popular que a gente teve, né? Além do Drunk Pala. A gente teve bastante guerreiro também, uma prioridade maior aí. Então aumentou um pouco o número de decks controle, né? Já começou a ver desde a sexta-feira aí os campeonatos são com esse número maior, né? Até porque entraram os novos nerfs ali. E aqui eu tinha aberto outra página, né? Do vencedor ali. O pessoal tinha optado por banir mais o PEN DH, né? E depois viram que o Paladino tava ganhando muito fácil ali. E aí no sábado a gente já teve um torneio lá, né, da Ásia, com poucos jogadores, né? Eles fazem sempre com o número certo, eles não deixam buy na bracket, então é sempre o número certo. Se tem 16, vai jogar 16, se tiver 32, joga os 32, se tiver 8, vai ser só os 8. E aí, enfim, eles só fazem quando tem um número redondo ali. E aí a gente teve o coreano vencendo aqui com Starship TK, Spell Damage Druida e Drunk Pala, né? E aí começou o curioso caso de Aviana Priest aí, né? Começou a aparecer mais decks controle, aí começa a aparecer Nebula Shaman, Aviana Priest e Spell Damage Druid, né? Os decks aí que ganham dos decks controles. E aí a gente teve aqui um campeonato ali feito pelo Rustrel, né? O russo lá, onde ele já faz Invitation, né? E aí ele abriu uma Qualifier, né? E aí Max Drift e o Sken foram os classificados ali, né? Só os 2 primeiros são classificados. E ele foi classificado com Starship DK, né? O Protoss Rogue, que acabou aparecendo aí um pouco, né? Não é a mais popular de Rogue hoje. Voltou a jogar com a Chamane, né? A Chamane jogue cartas e tente vencer o jogo ali, tentando buscar valor com alguma coisa que tenha no deck, né? Ou com Zéfiro, ou com Cria da Loucura. Enfim, fique procurando coisas ali, tenta vencer o jogo, é o mais popular no momento, né? De Rogue. E Starship Warlock ali. Então, ideia de Protoss eu acho bem interessante. Vi algumas listas ali que tinham Marin, tinham algumas possibilidades de jogo, né? Tinha até Zilix na listas que eu vi,
O deck não, né? O meta ficando mais lento, acho que Protoss Rogue pode ver um espaço aí. Apesar que acho que aquele nerf na que era custo 4 e você fazia compras direcionadas para Protoss, acho que não era necessário o nerf ali. E nem na parte ali dos terranos, né? Aquela compra de carta lá, o decolar. Acho que também custo 3 era bem ok. E eles acabaram meio que matando ali os sistemas, né, de Protoss, de Terranos, enfim. Todas as classes que tinha ali de Zerg nem se fala. Então foi um lançamento ali que causou muito, porém simplesmente depois vem com nerf e acabam com tudo, né? Acho que poderiam ter sido mais brandos ali os nerfs, né? Todos os heróis foi para custo 8. Então a gente vê no próprio Protoss Mage, muitas das vezes nem roda. Então o pessoal viu que é uma carta muito lenta para você apenas reduzir o custo do Colosso, sendo que você tem local para fazer isso, né? Num deck que seria mais controle. O outro classificado, né? Levou Protoss Mage, Nebula Shaman e Mech Warrior. Teoria aqui, mais um deck que ganha de decks controles, né? Então, um Mage também, outro que ganha de decks controles, foram os dois classificados da primeira Qualifier aí. E aí, a gente teve a Demonite The Glory, né? Que foi ali no sábado também, valendo $200. E a gente teve o Sérgio como o campeão, né? E aí ele foi de PEN DH, Drunk Pala e Rogue Pirata, né? O Rogue Pirata nerfado ali, e ele ainda conseguiu ser campeão com este deck, né? Com essa lineup. Então, bem interessante a ideia e o mais interessante de tudo é que ele conseguiu vencer, né? E aí a gente teve aqui o segundo colocado, que aí começaram a aparecer umas coisas esquisitas, né? Imbu e Paladino aí com uma prioridade boa, né? Eu jogando no servidor asiático, tô enfrentando bastante esse deck. O pessoal tá gostando disso aí naquele servidor, então esquisito. O PEN DH que tá ficando bem forte aí nas últimas semanas, né? Ganhou uma prioridade, o pessoal alinhou mais aí a lista ficou mais redonda. E Asteroid Shaman, outro deck que vem aparecendo aí, deck que em teoria, né, seria lento pros metas passados aí que a gente teve, né? Inclusive no lançamento ali era um deck bem lento, você não conseguia tirar o valor necessário ali rápido para conseguir os asteroides, porém ele tá aparecendo novamente aí, né? Procurando seu lugar ao sol. E aí o segundo colocado, né, foi e conseguiu ganhar uma premiação, né? E aí a gente teve esse coreano aqui que não lembro dele, sinceramente eu não lembro dele, mas acabei enfrentando ele em 2 campeonatos aí e virei freguês dele. Então os 2 campeonatos que eu enfrentei, inclusive nesse aqui ele me tirou, né? Tava de Rainbow DK, o PEN DH e Drunk Pala. Foi aí minha lineup do dia, né? Tava indo bem, tava conseguindo desenvolver bem no campeonato e acabei enfrentando ele. E aí ele me venceu, né? Esse Ashamane Rogue aqui começou a aparecer aí novamente, né? Consegue tirar valor das cartas, né? No Cometa da Sorte, consegue jogar uma carta, tem a da Decepção, tem Zéfiro para tirar outro valor também, você tem Chaves, enfim, Marin, você consegue o Ashamane ali para conseguir pegar a carta do seu adversário e ganhar dele com isso. Então foi um deck que voltou a aparecer, né? Uma versão com algumas trocas de carta. É um deck que você olha ali, não tem muita sinergia de carta, né? São cartas ali aleatórias e você tenta tirar um valor ali dele. E ele acabou ficando ali no top 4, né? Top 3, top 4. Junto com o Simon, outro que levou o Starship DK, né? Drunk Pala e Homenagem Priest. E aí a gente teve o Norris também jogando esse torneio. Foi com a mesma lineup lá do outro dia, né? O Starship, o Drunk Pala e o Nebula Shaman. E aí de brasileiro a gente teve o Digo também. O Digo veio de Rainbow Menagerie DK, Drunk Pala e o Menagerie Priest também. Ficou 1/1. E não tivemos mais brasileiros jogando, né? O torneio. Foram só esses daí. E aí a gente teve o colombiano Sérgio aí faturando 100 doletas, né, de premiação. E aí no outro dia a gente teve a segunda qualifier ali. E aí
campeão, né? O The Hitman. Foi de Starship DK, Aviana Priest e Starship Warlock. Foi o grande campeão aí do qualifier ali do torneio do Rustral, né? Que ele faz um Invitational, né? E abriu uma... Acho que por reclamação também dos viewers lá, ele acabou abrindo 2 qualifiers, porém só vai os finalistas, né? E aí o Playing for Fun foi o outro classificado, foi de Pain Demon Hunter, Hand Buff Hunter e Drunk Paladino, né? A gente sabe que esse deck aqui, ele é muito 880, né? Se você compra bem, consegue ali as peças para desenvolver os lacaios, né? De buffar eles, você joga um status ali muito fortes, em um turno o seu adversário acaba não tendo resposta, né? Poucas classes que vão conseguir responder com cartas muito específicas, então esse deck aqui, se você compra bem, você simplesmente acaba com o jogo. Se você não compra, você vira um gatinho na match, né? E a gente viu que ele conseguiu ter um desempenho bom aí, né? Fez 6/1. Vamos olhar aqui se o deck foi nerfado. Foi nerfado, não, foi banido. Então, foi banido. Não foi banido. O Hunter não foi banido. E todas as vezes que ele colocou para jogo, tirando ali na semifinal, né? Ele ganhou de primeira. Então, conseguimos ver que ele comprou muito bem, né? E conseguiu ganhar aí de bruxo, de xamã. Então, os decks mais lentos que não conseguem. O próprio DH aqui, apesar dele ser mais rápido, se você taca status na frente dele ali, né? Coloca esses provocares ali muito forte, não consegue responder. Então, um deck que quando você compra bem, você vai ter um desempenho incrível com ele. Porém, se você não tem esse RNG aí ou esse mulligan decente, você acaba perdendo a partida, né? E aqui a gente teve o Battle of Constellation, né? Torneio aí do domingo, né? Tem de 15 em 15 dias. A gente teve aí mais uma versão dele. A gente teve 4 brasileiros, né? Tivemos o Jake aí, finalista do torneio lá da Clan Cup, né? Ele foi de Starship DK, Protoss Mage, Mil Warlock, Hydratation Warrior. A gente teve o Paulão. Paulão foi de Armor DH, Nebula Shaman, o Starship Warlock e o Terran Warrior. E acabou perdendo, né? Os dois ficaram 0-1, acabaram perdendo ali na primeira fase. E aqui a gente teve também o Digo. O Digo foi de Starship DK, Rogue Demon Hunter, Drunk Pala e Westman Rogue. E aí ele acabou ficando 0-1. Eu também participei do torneio ali, acabei perdendo antes do top 4, né? Foi de Starship DK, o Pain Demon Hunter, o Drunk Pala e o Westman Rogue. E aí eu voltei a perder para este coreano aqui, né? Já 2 derrotas aí, já próxima posso pedir autógrafo, né? Aí eu viro freguês do coreano aqui. O coreano me enfrentou novamente, né? Já tinha enfrentado ele no final de semana e acabei enfrentando ele outra vez. E aí ele foi de Protoss Mage, Drunk Pala, Ashman Rogue e Hydratation Water. E aí o grande campeão, né, foi o Zorb. Zorb inventou uma lista aqui que eu fiquei extremamente curioso, que aí saiu como... A lista saiu como Protoss Druid, né? E ele tá levando aquele lacaio pesadíssimo, né? Custo 12, 2/14 ali, um lacaio extremamente pesado. E aí roda cenários, Zilliax, Ysera, Firak, o Sleep Under the Stars, Xaladrasil, Artanis, roda Aviana, né? Um jeito diferente aí de jogar de Aviana. E aí faz compras com o Chronoboost, né? Usa o portal ali também para reduzir custos, né? A custo 4 sumona os dragões ali, né? Então o deck sumona também a Tortolana. Então tem novas alturas, Trail Mix, tem cartas ali para tá dando cheat de mana, né? E acaba tirando um poder muito grande ali, né? E aí ele foi de Starship Rogue também, Nebula Shaman e o Mil Warlock, né? Um deck que tá aparecendo bastante aí, né? Nos últimos dias a gente viu o Pocket 3 jogando, pegando o top 1 com o deck, né? Então o pessoal tá
com esse meta mais lento, meta mais controle, começa a aparecer esses decks que ganham dos decks controles, né? É um deck controle esse aqui também, porém ele tem finalização de jogo, né? A gente sabe que com essa criaturinha aqui tem o rapazinho também que congela. Acho que essa versão aqui ele não usa. O que congela causa 5 de dano, né? Também aí tem amálgama, tem jeitos aí de ganhar, né? Deckzinho, eu, né, particularmente não gosto, acho desses decks muito anti-jogo, né? E aí começa a aparecer esse tipo de deck estranhos, né? Vamos ver aqui só o desempenho desse druida, pra ver se ele ficou... Bom, druida foi banido em uma série, jogou as outras 3, acabou perdendo uma, né? Aqui os outros decks ganham de 3-2, né? 3-2, 3-1. Campeão ele ganhou de 3-1. E aqui o druida dele, que foi o único que perdeu ali na final, perdeu para um ladino. E esse ladino aqui, qual que é? Um Ashimane Rogue, né? Então, o Rogue dele ficou aberto, tomou 3 bans no bruxo, um ban no druida, e ele pegou bye ali na primeira rodada. Então, Zorb aí foi o grande campeão com essa lineup esquisitíssima, né? E aí, por último, mas não menos importante, né? A gente tem aí a Liga de Karazhan. Liga de Karazhan que teve a terceira rodada ontem. Próxima rodada é a rodada final, vai ser no canal da Blizzard, então fiquem ligados aí, Blizzard Brasil, lá na roxinha. E aí, finalizado a rodada, né? A gente teve JP Mixer contra o V Restrita, foi 2-1, Grimaldi 2-0 no Patati, o Tereu 2-0 no Big House e o Peter Winter 2-0 no Coice, né? Então a gente vai abrir aqui a primeira partida, JP Mixter contra o V Restrita. JP Mixter, ele foi de Rainbow Menagerie DK, foi de Menagerie Priest e Drunk Pala. Foi os 3 decks aí escolhidos por ele. Lembrando que eu vou deixar o link já com os decks separadinhos, tá? Então os decks vão estar lá todos bonitinho por nome. Então é só você ir no jogador da sua preferência, que você assistiu lá, ouviu o deck e achou interessante. Só você escolher lá o deck e copiar o código. Já vou deixar todos separadinhos aí na descrição do vídeo. Então vai estar tudo separado aí de todos os campeonatos. Então se você quiser pegar o deck, vai estar aí. E o V Restrita, ele veio com o Starship Rogue, veio de Nebula Shaman. Nebula Shaman? Não, perdão. Veio de Asteroid Shaman, que foi banido, né? A gente acabou não assistindo. E ele veio de Aviana Priest, né? Veio com os decks bem diferentes aí do usual. Porém, ele acabou perdendo, né? Ele perdeu 2 partidas ali com Priest. Aqui tivemos a série mais demorada da noite ali, né? A gente teve o Grimaldi com... Também, né? Ele veio com o Asteroid Shaman, porém ele não veio com Incendioso, aí foi banido o Asteroid Shaman. O DK dele era o DK nave normal e ele veio com o 1000 Warlock, né? Foi a partida mais demorada ali, que foi 1000 Warlock contra este... Não, minto, foi o DK contra este druida, né? Foi a partida que mais demorou ali. Então, partida mais demorada, né? Então, ele veio com o Patatina, ele veio com o Armor DH, foi o primeiro deck dele. Veio com esse Hydratation, né? Do ramo grisalho ali, Hydratation Druid. E ele veio com o Warlock ali da roleta, né? E aí ele teve o DH banido. E aí ele baniu o Asteroid Shaman. Então, Grimaldi conseguiu ali fazer 2-0. Na terceira partida ali, né, a gente teve Tereu contra o Big House. Tereu fez 2-0 ali no Big House. O Tereu foi de Nebula Shaman, foi de Starship Rogue e Aviana Priest, né?
E aí o interessante é que ele jogou, esse Aviana Priest jogou contra o Bruxo, né? O Bruxo acabou fazendo ali a roleta. No final ali, no um dos últimos turnos, né? Já tinha acho que mais 2 turnos o Big venceria, né? Porque eu já tinha contado ali os turnos. O Tereu conseguiu o combo, né? Infelizmente a gente não conseguiu ver o combo ser feito, né? Porque o Big acabou concedendo, mas ele conseguiu juntar ali as peças, né, do combo. Ele jogou a Viana, deu tempo da Viana reduzir o custo de tudo a 1. E aí ele, quando ele foi fazer o turno ali da Tirande, né, fez Tirande e campeões de Azeroth, né, ele conseguiu, ele já tinha na mão o Velen, e aí ele conseguiu o o Tonhão, né, conseguiu o Antônidas ali para fazer o combo. Infelizmente a gente não conseguiu ver, porque o Big desistiu antes, né? Mas ele juntou ali e foi muito interessante a partida porque chegou nesse nível, né? Então, chegou ali passados os turnos da roleta, era praticamente a vitória ali, e aí ele conseguiu as peças do combo e finalizou o jogo. E aí o Big House, né, ele veio com esse bruxo da roleta, veio com o DK Nave e veio de Protoss Mage, que foi o deck banido, né? E aí ele baniu o Nebula Shaman. E aí o Tereu desempatou ali, né? Os dois estavam empatados em 2-0 na classificação. E aí eles acabaram desempatando ali, né? E o Tereu assumiu a liderança do campeonato ali na última rodada, né? Então agora temos mais uma rodada, o Tereu vencendo, ele é o grande campeão aí. E aí a gente teve também Peter Winter e Coice, né? Foi a partida ali, a primeira partida, né, da noite. Ali eu falo as ordens, né, de como estão os confrontos, mas não foram necessariamente nessa ordem lá no dia. A primeira partida foi essa aqui, né? Peter contra o Coice, foi a primeira partida ali do dia. O Peter foi de Drankpala, que foi banido. Ele foi de Ashmane Rogue, né? Deck aí, o velho novo deck do Rogue, né? E ele foi de bruxo da roleta ali também, né? Com as naves, versão naves, não só a que destrói o deck. E aí ele enfrentou Coisa que veio com o Starship DK. Ele foi com a versão ali de Protoss do sacerdote, né? Aquela versão que mistura Protoss com a parte agressiva ali do deck, né? Eu acho que esse deck aqui, ele tem um gás maior ali no final do jogo, porém ele não tem a agressividade que o Menagerie normal tem, né? Então acho que ele acaba ficando ali muito no meio do caminho, né? E acaba não tendo aquela parte agressiva 100%, né? E o outro deck dele foi o Armor DH, né? Armor DH ali que tem cubo, a cristal de arconita, chaves para você tentar tirar o valor. Ele roda um porco boleiro, né, no deck também. E aí ele acabou perdendo de 2-0. E aí, passada a rodada, né, a gente tem o Tereu 2-0, ou 3-0, perdão. É o grande líder aí, o que tem a vantagem da última rodada, né? Na última rodada ele vencendo, ele simplesmente é o campeão. Não tem o que façam, né? Ele vai fazer 4-0 e aí acabam. Temos o Big House ele 2/1, temos o Peter 2/1 também, Grimaldi 2/1. E aí agora aqui vai ser a briga, né? Porque quem perde ali pode correr o risco de descer, né? Vai ter os critérios de desempate ali. A gente tem o Coice em quinto lugar, 1/2. Temos o Patati 1/2 também. O JP Mixter 1/2 e o V Restrita 0/3. E aí, de novo, né? Sem chance de permanecer, né? Aqui não tem mais como se manter na liga. Fez 0/3, então ele já tá rebaixado aí, é o primeiro rebaixado. E aí, pelos critérios de desempate, né, tem que ver ali como que vai ficar, né? Aqui não tá mostrando. Deixa eu ver aqui na parte de classificação. Ok, aqui na classificação a gente vê, né? Temos T1 e que é o primeiro critério de desempate, né, que é contado a diferença ali, né, pelo pessoal que tá vencendo, né? Então, você pode ver que
Se você for olhar ali o critério de desempate, né? O do V restrita acaba sendo o melhor porque ele perdeu pros que estão positivos, basicamente, né? Então ele fica com o critério de desempate melhor, porém ele não tem vitória, então ele acaba não contando isso. JP Mixer ele já tá -3, né? Então aqui tenho quase certeza que ele também tá rebaixado dessa vez, né? Pela diferença aqui. E também a gente tem que ver o adversário que ele vai enfrentar. E aí eu acho que o Coice é o que tem mais chances de permanecer, né? Vencer na partida dele. E o Patati eu acho que também deve ter chance. A gente só precisa ver aqui a questão dos confrontos. Deixa eu voltar aqui para a tabela. Tabela aqui a gente tem o Peter vai enfrentar o Big House, né? O que tá em segundo e terceiro. JP Mix teria o Patati. Então ele vai enfrentar, o Patati vai enfrentar o JP Mixer que tá negativo. Então, provavelmente, ele vencendo não vai mudar muito a situação dele. O Tyrion vai pegar o Grimaldi, o Coice pega o V restrita. Então, eu acho que o Coice ele tem chance. Se ele vencer, eu acho que ele tem chance de permanecer. O JP Mixer enfrentou o V restrita, né? Acho que na verdade o V restrita, acho que ele destrói o desempate, viu? Deixa eu só confirmar aqui. Ele tá 0-3, né? Quem venceu ele essa rodada foi o JP Mixter. Então, o JP Mixter. Deixa eu ver se tem não tem a classificação na 2? Tem. Então, o JP Mixter ele tava. Ele tava 0-2. Porém, acho que ele tava positivo, né? Vamos ver para quem ele perdeu aqui. JP Mixter perdeu pro Grimaldi. Grimaldi tá 1, então ele tava 0 no tiebreaker. E aqui ele perdeu pra. JP Mixter perdeu pro Coice. O Coice tava positivo. Na rodada 2 o Coice perdeu, né? Deixa eu ver. O Coice perdeu então. Aqui tava 0 o desempate do JP Mixer. E aí ele acabou vencendo o V restrita. E aí o desempate dele vai para -3, né? Então aí a parte do suíço é dolorida por isso, né? Você, apesar de conseguir a vitória, o desempate, seu desempate é pior. Então, o que vai acontecer? Nessa última rodada, o Coice que enfrenta o V restrita, se ele vence, ele vai piorar o T1 dele, né? O T1 dele vai para -2. Ele vai ter 2 vitórias, porém o desempate dele vai para -2. Então vai ter essa questão aí. E essa parte do suíço, né, acaba sendo dolorido porque o V-Street ele ficou 0-3, então sempre vai ser a diferença de vitórias e derrotas, né? Por exemplo, quem enfrentar o Tereu, que pelo que eu vi é o Grimaldi ele vencendo, o desempate, ele vai para 3 vitórias, né? Vai ficar 3-3 aqui. Porém, o desempate dele vai subir para 1 positivo. E aí, o Tereu ele fica 2-0, né? Ele vai para 3-1, aí ele fica 2 positivo e vai para 1 também, né? Aí vai contar o T2. T2 vai ser o desempate ali. Mas aí eu acredito que o Tereu continue na frente. Então, pelo que eu vejo aqui, acho que o Grimaldi, como o Big House e o Peter vão se enfrentar, o Grimaldi acho que ele não tem chance de título mais, pelo que eu tô passando aqui. Ele vai para 3-1, vai subir 2, os dois vão ficar com um positivo no T1, né? E aí vai ser o T2 de diferença, e acho que o T2 dele não bate, né? Ele não vai conseguir esse tiebreaker 2. Então, provavelmente não, né? Com a certeza aqui do que eu tô falando, Grimaldi ele não tem mais chance de título. O título vai ficar entre esses 3 aqui. O Tereu ganhando, ele é campeão 100%, né? Vai para 4 vitórias. E aí, se ele não vence, né? O vencedor desse confronto aqui vai ficar com coisa zerado. Eu não sei nem se o Peter com o Tereu perdendo, né? Acho que
o título tá entre Big House e Tereu aqui, porque o Big House tem o T1 mais forte, né? Se ele vencer do Peter, o Peter zera, ele não vai receber nada mais, porém ele vai ficar com tiebreaker melhor, né? Ele ficou com o tiebreaker melhor, aí o Tereu perdendo, ele vai para de tiebreaker, e aí o Big House acaba sendo o campeão, né? Então tem esse ponto. O Peter vencendo do Big House, o Big House fica 2-2, aí ele não soma nada, então ele vai ficar 1, e aí vai ser 1 aqui também. E aí vai ser decidido no T2 ali a diferença. Então, para ser mais sincero, né? Acho que se o Peter vencer, o Tereu já é campeão. Porém, se o Big vencer, aí tem a disputa dos dois, né? Ele perdendo pro Grimaldi, o Big é o grande campeão aí da noite. Me estendi aí bastante falando sobre isso, né? Não sei se vocês vão entender a questão do tiebreaker, mas é isso aí. Deixa eu ver aqui, não tem um. Ah, tá. Aqui a questão dos decks, né? Já deixei separado aí para vocês também. Vai ter os decks de todos os jogadores. Vou deixar o link aí bonitinho para vocês. E aí, no vídeo de hoje é isso, né? Espero que vocês tenham gostado aí. Acabei me alongando um pouco falando da questão da tabela. Não foi um vídeo tão longo igual das outras vezes, mas espero que vocês tenham gostado aí. Espero que eu tenha conseguido explicar aí para vocês. Ah, já tô me despedindo aqui antes de mostrar a agenda da semana. Aí não, né? Aí não ajuda. Vamos aqui, parte da agenda da semana. Temos aí Zerefão Wild, né? Torneio Wild do Zerefão. Não sei se vai acontecer, porque ele tinha a questão de colocar ali as pelo menos 16 pessoas, né? Pra estar jogando. No final de semana a gente vai ter aí o Zerefão Tournament, né? Às 6 horas ali no sábado. Então a gente vai ter qualifier também. Então vou abrir aqui todos para estar passando para vocês. Vai ter o Wild Legend Masters aí do pessoal lá do Rustrel, né? Então não vou abrir porque a gente não vai estar conseguindo jogar. Então vou passar aqui esse Demonite Finals aqui. Eu vou abrir só para mostrar questão ali de quem está classificado, porque a gente vai ter brasileiro jogando. E aqui é tudo na outra semana. Então vou partir aqui para frente. Então aqui Zerefão Tournament, né? Vamos ter aí o Zerefão Tournament do Wild, versão Wild. Porém, não tinha muitos jogadores, né? A última vez que eu vi tinha 4 jogadores, agora tem 5. Então acho que ele vai optar por não fazer o torneio, né? A gente precisa ali pelo menos, né, de 16 pessoas ali. Não sei se com 8 ele vai optar por fazer. Enfim, não tem essa informação, mas quem tiver interesse aí de jogar Zerefão Wild Tournament. A gente vai ter aí o Demonite, né, antigo Madara. Então, o antigo Madara Tournament aí na sexta-feira. Lembrando que é no servidor europeu esse, tá? Então, temos 17 jogadores inscritos aí no momento. Então, esse torneio costuma lotar agora, né? Ficou bem famoso aí. A gente vai ter o OSC Finals aí, Qualifier 1, né? Então, eles pegam os 20 melhores colocados ali e eles já estão classificados numa tabela. E aí os outros, né? Eu que tenho poucos meses aí de OSC Elite, né? Tenho 3 meses, né? 3 meses de OSC Elite. A gente não consegue atingir o número de pontos ali dos jogadores que estão há mais tempo. Então a gente acaba tendo que jogar essa qualifier aqui. O final ali, né? A premiação vai do 14º até o primeiro, né? Então aí tem uma diferença de tabela, né? A gente que vai pelas qualifiers, a gente entra na loser. O pessoal que tem mais pontos lá, os 20 melhores pontuados, eles vão pela winner. Então eles têm 2 chances, a gente acaba tendo uma só, né? E aí vão ter 3 qualifiers, né? Então quem é membro ali do OSC Elite vai poder fazer as qualifiers, né? São 3 ali, vão classificar 6 jogadores, né? Só o 6. Deixa eu só confirmar aqui se eu não tô falando besteira. São... Não, é top 4, perdão. Top 4. Então vão classificar 12 jogadores. 12 jogadores vão ser os classificados, né? Ele tava aqui. Então...
top 4 é classificado ali para esse torneio, esse finals que tem. Então, no sábado ali a gente vai ter 5 horas da manhã, né? O torneio aqui dos coreanos, né? Então, Weekend with Hearthstone, né? Como eu disse, aqui é um torneio que ou joga com 8 pessoas ou joga com 16. Se for jogar 32, tem que ter os 32. Então, é bem fechadinho. Hoje a gente tem 13 jogadores inscritos, né? Se bater os 16, eles fazem a tabela com 16. Se não bater os 32, é 16 e pronto, não tem história, não tem bye, não tem nada. Eles fazem com um número bem redondo, eles são bem criteriosos nisso. Aqui a gente vai ter o Demonite The Champions, né? Foi o torneio que teve 4 qualificatórios, então só vai jogar os jogadores qualificados, que vai ser lançado o código ali para eles. E aí a gente vai ter o Digo de brasileiro, né? Não sei se ele já se registrou aqui. Então, são todos os que foram qualificados ali. E aí eles vão jogar esse torneio final. Então, o torneio ele vai ser MD5, né? Vamos ver se vai ter modo conquista, tudo certinho ali e tal. E não sei, não vai ter. Não tem. Não tem. Eles vão ter transmissão oficial, mas não tem. Não tem loser bracket, né? Então. Não gosto de ficar falando questão disso, né? Mas eu acho que. Pô, o sistema do campeonato você fez suíço. Fez o pessoal ali jogar trocentas horas no dia. Pra chegar agora com 32 caras e simplesmente ser um single elimination. Acho que é muito duro você entregar isso pros jogadores, né? Então, premiação ali só vai ser pro top 3 e você fez jogadores jogarem ali trocentas horas para conseguir classificação, né? Então, pelo que eu lembro, né, muitos do que estavam na última qualifier ali jogaram as outras. Então, imagina você ficar jogando muitas horas ali para se classificar e simplesmente chega no torneio final ali e você simplesmente pode perder uma série e tá fora. Então você dedicou um tempo extremo ali para simplesmente acontecer de não ganhar nada, né? Então acho meio duro essa questão. Não é nem assim, eu joguei um campeonato que demorou muito, né? Porque isso é normal acontecer. A gente que joga Hearthstone sabe que você pode jogar o campeonato ali por algumas horas e simplesmente não ganhar nada. Mas essa situação de você ter feito 4 torneios classificatórios de suíço e chegar agora e simplesmente entrar ali num modo que você perdeu uma série e tá fora, acho que acaba sendo bem dolorido para quem for perder, né? E aqui a gente vai ter de novo, né? Então as qualificatórias ali da OSC pro Finals, né? Vai ser sexta, sábado e domingo. Então vamos ter as 3 edições aí. E aí vamos ter também o Zerefão Tournament, né? Então, no mesmo dia ali a gente vai ter o Zerefão Tournament, edição de número 2 aí valendo $20. Então, quem tiver interesse de participar, vou deixar o link aí também. No momento a gente tem 6 jogadores inscritos, né? Então, ainda não alcançou a, a demanda que a gente acha que é o ideal aí. Então, vou deixar o link aí para vocês, quem tiver interesse de se inscrever, vai ser nesse sábado aí, às 6 horas da tarde. E aí a gente tem a OSC também, Qualifier 3 ali, como eu te disse, né? E aqui a gente voltou para a gente estava. E aí aqui é a sexta Qualifier, né? Vou deixar aqui na página do Zerefão Tournament, né? Edição de número 2 aí, para quem tiver interesse. Vai ser no sistema melhor de 3, vai ser single elimination, né? Então, perdeu ali sua série, você já vai para casa, então vai ser bem mais rápido o torneio. Vai contar pontos OSC Elite também, então bem interessante para quem tiver vontade de jogar. E vai ser às 6 horas, né? O torneio um pouco mais cedo aí também. Então,
quem tiver interesse, o torneio vai ser rapidinho aí. MD3 a gente sabe que costuma ir rápido. 5 minutinhos ali pra nerfar alguns jogadores aí que gostam de segurar bastante a bracket, né? E aí, agora sim, muito obrigado por você que assistiu. Demoramos aí mais 10 minutos aí falando da agenda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais um de olho no competitivo aí. Então, o almoço tá liberado para os senhores aí. O almoço, janta, para quem estiver vendo mais tarde. E a Clem fica por aqui. Um grande abraço, beijo e fui!